Ser advogado no Brasil é quase um esporte radical. São 5 anos de faculdade, incontáveis artigos, resumos, provas de penal e civil. E no final, a prova da OAB, que parece mais um rito de passagem do que um exame. Aí, o bacharel passa pela primeira fase, comemora e descobre que ainda tem a segunda. Compeça prático profissional. E mesmo depois de aprovado, o advogado brasileiro ainda enfrenta anuidade, burocracia, custos processuais e uma pilha de responsabilidades éticas e fiscais. Mas será que é assim em toda a América Latina? Será que nossos vizinhos também sofrem tanto para poder advogar? Hoje o Direitos Pero no Mútuo vai fazer um tour jurídico pelo continente, comparando o modelo brasileiro com o do Chile, Argentina, México, Peru, Paraguai e Uruguai. E te garanto, nem todo advogado latino precisa sofrer tanto quanto o brasileiro. Primeiro, o modelo brasileiro, a advocacia como fortaleza institucional. Para começar o comparativo, precisamos entender o nosso modelo. No Brasil, a advocacia é regida pela Lei nº 8.906, de 1994, o famoso Estatuto da OAB. Ele define que o exercício da advocacia depende de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, mediante aprovação no exame de ordem, organizado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. A OAB é uma entidade sui generis, pública por função, mas privada por natureza. Ela tem poder de polícia profissional, disciplina ética e influência política. É o que muitos chamam de quarto poder da República. E embora exerça um papel essencial na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito, também é alvo de críticas, centralização, monopólio de representação e um exame considerado excludente por parte da categoria. Agora, vamos ver como os outros países lidam com isso. Chile. A advocacia da reputação e da responsabilidade pessoal. No Chile, o título de abogado é concedido pela Corte Suprema de Justiça, não por uma entidade de classe. Lá, não existe um exame nacional como o da OAB, mas sim um exame oral aplicado pela própria Corte, após o cumprimento de um estágio prático obrigatório em instituições jurídicas públicas. Ou seja, o controle é do judiciário, e não de uma corporação profissional. Depois de aprovado, o advogado pode se registrar voluntariamente no Colégio de Advogados de Chile, que atua de forma ética e representativa, mas não tem poder legal de impedir o exercício da profissão. A lógica chilena é simples. Não é o Estado que te legitima, é a sua conduta que te mantém legítimo. A reputação profissional vale mais do que qualquer prova. Advogados que violam a ética podem ser punidos pela Corte Suprema, o que traz uma noção de responsabilidade direta, pessoal e não corporativa. Argentina. Autonomia e política na advocacia. Na Argentina, o sistema é federalizado e autônomo. Cada província tem o seu colégio de advogados e não existe um exame nacional unificado. Basta ter o diploma reconhecido e se registrar no colégio da região para poder atuar. Em Buenos Aires, por exemplo, o Colégio Público de Advogados de la Capital Federal é uma das instituições mais influentes do país, com funções que vão desde a defesa da classe até o acompanhamento legislativo. O interessante é que a advocacia argentina é mais politizada. Os colégios participam de debates públicos, criticam decisões judiciais e dialogam diretamente com o Congresso. Não há o mesmo peso disciplinar da OAB, mas há uma forte presença social e política. Em resumo, a Argentina aposta na liberdade de exercício profissional e na pressão ética pela reputação, mais próxima de um sistema europeu do que do modelo brasileiro. México. Liberdade total e o preço do caos. No México, o cenário é, digamos, mais caótico. Não existe exame da ordem, nenhum órgão central que fiscalize a profissão. Cada advogado obtém o título diretamente da universidade e basta o registro do diploma na Secretaria de Educação Pública para exercer a profissão. Isso garante liberdade total,
mas também cria um problema: falta de padronização, excesso de profissionais e desigualdade na formação. O México tem mais de 350 mil advogados ativos, e o governo estuda há anos criar um Colégio Nacional de Advogados para organizar a categoria. Enquanto isso, o controle ético e disciplinar é praticamente informal. É o modelo da autogestão total, o paraíso da liberdade e o inferno da credibilidade. Peru. O modelo híbrido e educativo. O Peru adotou um modelo intermediário. Lá, o bacharel em direito deve se registrar em um dos colégios de advogados, que funcionam como entidades autônomas regionais. Não há exame nacional, mas há exigência de estágio e comprovação de experiência prática supervisionada. A peculiaridade peruana está na formação continuada. Os colégios exigem cursos periódicos, seminários e certificações para manter a inscrição ativa, ou seja, em vez de um exame de entrada, o Peru aposta em uma reciclagem constante. É o país onde o advogado nunca para de estudar, não por obrigação estatal, mas por exigência da própria categoria. Paraguai. O equilíbrio entre tradição e pragmatismo. O Paraguai tem um sistema peculiar, mas funcional. Para exercer a advocacia, basta ser bacharel em direito por universidade reconhecida e se registrar na Corte Suprema de Justiça, que concede o título de abogado. A inscrição é direta, sem exame nacional, mas o Colégio de Advogados del Paraguai exerce papel relevante na orientação ética e disciplinar. O Paraguai é um exemplo interessante de baixo formalismo e alto pragmatismo. O país valoriza mais a experiência prática do que a burocracia. É comum que advogados também atuem em mediação, notariado e consultoria com flexibilidade profissional. O curioso é que muitos brasileiros que não conseguem a OAB optam por estudar ou validar o diploma lá, justamente pela ausência de barreiras corporativas. É o modelo da confiança, mas que depende muito da honestidade de quem exerce a função. Uruguai. O modelo de confiança institucional. O Uruguai, por sua vez, é um dos países com maior prestígio institucional na advocacia latino-americana. Lá, o título é concedido pela Universidade de la República ou por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação. Não há exame de ordem. O advogado, uma vez diplomado, pode se registrar no Colégio de Advogados del Uruguai, que funciona de forma autônoma e independente. A diferença está na cultura jurídica. O Uruguai confia no ensino superior e no próprio profissional. O código de ética é respeitado, e o controle social é tão forte que escândalos envolvendo advogados são raríssimos. É o exemplo de que educação jurídica sólida, pablas, cultura ética, podem substituir o controle estatal. Um modelo de maturidade profissional, algo que, convenhamos, ainda estamos tentando alcançar por aqui. Comparando tudo, o Brasil é, sem dúvida, o país mais restritivo e burocrático da América Latina no acesso à advocacia. Nenhum outro exige um exame nacional de 2 fases, pago, com reprovações médias de 70%. No Chile, o judiciário confere o título. Na Argentina e no Paraguai, o diploma basta. No Peru e no Uruguai, há controle ético e formação continuada. No México, a liberdade total, com o caos como bônus. O Brasil, por outro lado, transformou a advocacia em uma espécie de função pública terceirizada, controlada por uma entidade que é, ao mesmo tempo, juiz, fiscal e sindicato. É um sistema que valoriza o mérito, mas muitas vezes penaliza o acesso. E talvez seja hora de discutir: será que o modelo brasileiro ainda faz sentido num mundo jurídico cada vez mais global e conectado? No fim das contas, cada país escolheu seu próprio equilíbrio entre liberdade e controle. O Brasil apostou na rigidez, o Chile na reputação, a Argentina na autonomia, o México na liberdade, o Peru na educação, o Paraguai no pragmatismo e o Uruguai na confiança. E é por isso que entender o direito comparado é tão importante. Ele mostra que não existe modelo perfeito,
Só diferentes formas de equilibrar a lei, a ética e o poder. Aqui é o direitus per no mútuo. Lembrando que o advogado latino pode até falar a mesma língua, mas cada um sofre no seu próprio idioma. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Comenta de qual país você gostaria de ver uma análise mais detalhada e se inscreve no canal. E claro, compartilha com aquele colega que acha que só no Brasil a vida do advogado é difícil, para ele descobrir que, na América Latina, o direito é igual. Sério, pero no mútuo.